Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo aqui hoje, finalmente de volta, Maurício Dantas. Olá a todos! Eu Esse aí voltei! é o cosplay do A, é? Olha que essa história de Monra tem uma conotação nada legal aí. Tô bom, tô novo, tô meio banguelo, mas tô novo. Acontece com as melhores famílias. É porque você e o Joel fizeram questão, né, de escancarar meu quadro clínico. Você tava no... Nossos ouvintes merecem saber que você estava no departamento médico, Maurício Dantas. Não, o apartamento tá na boca do urubu. No bico do urubu. Como é que é? Você subiu no tempo? Pois é, eu estive mais para lá do que para cá. Já disse que Salvador não está fazendo bem ao amigo. Eu precisei num terreiro urgente. Urgentemente. Mas vamos lá, vamos falar. A gente normalmente vem aqui, nós escolhemos, cada um escolhe um gibizinho aleatório, né, para fazermos nosso pequeno review. Mas dessa vez nós dois vamos falar de um gibizinho que mandaram pra gente, né, Maurício Dantas? Mas não é um jabá. Não, é recebidos. Pilha de recebidos. Pilha de recebidos. Que agora com esse recebido conta com um recebido. Estamos longe de 2 recebidinhos, né? Mas é um recebido só. Ele já tem 100% a mais do que a gente. É verdade. Vamos falar de Texas Kid My Bro, o gibi de lançamento da editora Poptopia, do nosso amigo Daniel, do canal de mesmo nome, né? Daniel, o canal Poptopia. Nova editora no mercado, nesse mercado pujante de quadrinhos no Brasil, né? Que tem editora saindo pelo ladrão, como diriam os mais antigos. E a editora Poptopia é mais uma que está entrando nesse mercado. E trouxe um gibi, um lançamento bem, como direi, surpreendente, né? Porque, assim, não é um gibi que era muito comentado aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas traz um nome de peso que é o Igor Corday, né? O gibi é do Darko Macan, né? É um conto de autoria dele. E desenhada, né? Ela é escrita e desenhada pelo Igor Corday, baseado nesse conto do Darko Macan, né, Maurício Dantas? Isso, na verdade, o Darko Macan cria a ideia, né, da história através de um conto. E o Igor Corday até comenta no extra que tem na edição que ele surta com aquilo, né? Ele curte muito, acho que diz muito pra história de vida dele mesmo. E ele vai desenvolvendo isso como um projeto pessoal mesmo, né? Ele paga X tempo por mês para ir evoluindo na história, desenvolvendo ali as páginas, né? Como ele fala assim, nem que seja uma página de cada vez, mas ele vai desenvolvendo ali e conta bem por alto, né? Como ele colocou muita experiência pessoal dele mesmo nesse gibi. Com isso, a história assume alguma subjetividade ali que a gente fica meio perdido, né, Marcos? No primeiro momento. É verdade. E
Daqui a pouco vocês vão ouvir aí a reclamação do Marcos, que virou até meme entre a gente. Mas é uma história muito bacana e assim, a gente tem que falar de novo, né? Acho que sempre falar de Igor Cordeiro no Brasil, a gente tem que lembrar que a experiência que nós temos com ele em X-Men, dos X-Men do Morrison, né? Foi péssima, virou piada por muito tempo, a gente achando o desenho está lixo e tudo mais, estava vindo ali do Keitel, o Ethan Van Sciver, antes de ver o Ethan Van Schitt, Phil Jimenez também, né? Mais ou menos naquela época ali. Aí vem Sean Phillips, beleza, né? A quem gosta. E ele que fez umas coisas bem feias. A gente já descobre depois, com o advento da internet, dos fóruns e tudo mais, que o cara recebeu na caixa dos peitos as páginas para desenhar, né? Fez o que podia ali, podia pouco naquele pouquíssimo espaço de tempo. E pelo menos o cara entregou, né? Com medo de se sujar nos Estados Unidos, tudo mais, entregar o material logo, tudo mais, mas ele cometeu aquelas páginas lá. Mas o que você tem aqui, que você tem outras obras dele, como acho que o Nós os Mortos, né? Que sai aqui pela Mitos também, é dele, com o Macan. E, porra, bicho, a arte do cara é muito boa mesmo, sabe? Tá aí um exemplo de capa que não deixa, não engana, né? Você, vi a capa, achei que o desenho é assim, não é capa da Alex Ross, e aí dentro você tem, sei lá, o. Pô, esqueci o nome do cara. Tem a capa do Alex Ross e dentro tem Humberto Ramos. Isso, e dentro tem o Humberto Ramos, né? Aí é sacanagem demais. Mas não é o caso aqui, não. O cara mantém, é consistente na arte, o gibizinho todo aí. E tem que falar, né? O Daniel mandou aqui, obrigado, Daniel. Demorou pra cacete mesmo. Infelizmente o Correio Baiano quer fazer jus aí à fama do Baiano Preguiçoso, né? Uma edição muito bonita, uma edição um pouquinho menor do que o formato americano, um pouquinho mais larga também. E capa dura, né? Infelizmente, mas o brasileiro tem esse fetiche aí por capa dura, então ele entrou na onda aí. E vem também com uns extrazinhos, né? Uma apresentação bonitinha, uma cartinha para os apoiadores. Vem com um postalzinho com algumas artes e um marcador de página, claro, né? Outro fetiche do leitor, do apoiador de cartaz, é o marcador de página. Então Eu tenho uma página aqui lotada de marcador de página, porque ou vem né, nos apoios que eu faço no Catarse, ou então quando eu vou nos eventos CCXP da vida, eu saio catando, né? Eu coleciono essas coisas também. O foda é que a gente começa a ler um gibi, passa por daqui a pouco você perde todos os marcadores de página em 200 gibis que você começou e não terminou, né? Aí eu começo a fazer, sabe o quê? Os marcadores de página que eu uso, mas ainda são da Cultura, naqueles que a Cultura botava na sacolinha que você comprava livros de gibi lá, Sim. tá? E aí eu tenho esses perdidos ainda, achei uns 20 assim, quando eu separei os gibis pra doar de voltar pra Salvador. E eu pego o lateral da caixa dos bonecos também que eu compro, que tem uma arte legal e tudo mais, e faço de marcador, porque é um papel mais cartão assim, bonitinho, né? Mais duro, aí eu uso eles também. Mas sim, o Daniel marca todos os cheques aí pra ser o que essa galera gourmetzinha aí de Catarse gosta, né? Você que é com gourmetzinho de Catarse, pode falar, Marco? Mas uma edição bonita, bem cuidada. A gente comentou até, né, em off, uma tradução boa, bacana também. O que a gente identificou aqui que não tá legal tem alguns erros de diagramação. Eu lembro de um que eu até mandei no grupo, você encontrou um outro. E soube depois que eles tiveram um problema lá no fechamento do arquivo, tiveram que refazer tudo, alguma coisa aí passou. Mas é uma estreia aí bem cuidada da Poptopia. Atenção aí, Daniel, da próxima vez, né? Salva o backup aí no Google Drive. Não sei qual é o processo. Tô brincando, mas quem nunca perdeu uma petição assim, né? Outro dia eu escrevi 6 páginas e perdi tudo. Olha aí. Foda. E só para terminar aqui, eu também diria que como você começou aí, Marcos, é uma escolha diferente, né? Para começar um catálogo editorial aí, um gibi que tem um nome conhecido, é verdade. Acho que o Nós os Mortos, que sai aqui pela Mitos, mudou um pouquinho a visão que o leitor médio tinha do Corday, mas mesmo assim é uma história bem diferente, né? Adulta e tudo mais, preenche alguns pré-requisitos aí, mas é uma história que é um pouco
difícil de ler. O Corday, ele ainda foi um pouquinho mais redimido aqui no Brasil, porque saiu aquela minissérie da Viúva Negra, né? Escrita pelo Greg Rucka, Sim, é verdade. da Marvel Max, né? Que é da Helena. Escrita pelo Greg Rucka e desenhada por ele. Então, ele já teve uma certa redenção ali, né? Realmente, ele foi muito criticado na passagem dele nos novos X-Men. Mas foi por isso. O problema foi basicamente prazo que ele não teve, né? Ele teve pouquíssimo tempo para poder desenhar a edição e ela saiu bizarra, né? Mas tanto ali em Viúva Negra como aqui no Texas Kid, você vê que o traço dele é muito bonito quando ele tem tempo para fazer, né? Quando ele realmente tem tempo para com calma, para poder desenhar, para poder fazer coisa direito, você vê que o traço dele é lindo. Eu acho que o ponto forte dessa história são os desenhos dele, né? Mas tem esse problema que a gente vai falar mais pra frente, mas os desenhos dele são lindos, né? Cada página que você vai vendo ali, você vai apreciando cada vez mais. Eu só tive acesso à uma edição digital, né, que o Daniel mandou pra gente poder ler e fazer um review, né? Tava até esperando chegar, ele mandou, já tinha um tempinho, e ele mandou, tá aí com você falando que a edição tá muito bonita. Eu ainda não tive acesso a ela, mas assim, eu imagino que esses desenhos no papel são muito mais bonitos, apreciar muito mais do que na tela do tablet ou na tela do computador, né? Tá bom, Marcos, eu vou te mandar, não se preocupe não. Sendo cobrado aqui na frente de todo mundo. Porque aí não tem como você negar. Mas fala aí do que se trata a história de Texas Kid My Bro, Maurício Dantas. Bom, é uma história, como eu falei, né? A gente demora um pouco de entender do que é que ela se trata. Eu mesmo, apesar da divulgação e tudo, eu pulei de cabeça aí sem ler sobre. E é basicamente, começa com a história do pai do personagem principal, que é o Radovan. O pai dele é o Tomislav Brandt. É isso mesmo? Isso. Enfim, eu não sei nem de onde é isso, é Iugoslavo, é tcheco, enfim. Eles são. É um quadrinho croata, né? A gente até não croata. falou. Ele é um quadrinho croata, que o Igor Corday é croata, né? E só que foi licenciado no catálogo da ECC Ediciones, que é uma editora espanhola. Mas ele foi lançado originalmente na Croácia. Isso. Mas apesar a ambientação vai ter mais peso mesmo nesse comecinho, né? Que tem uma história ali de guerra, a questão do comunismo na região, dos russos e tudo mais. Que é do pai do Radovan, que é o Tomislav, que acaba se tornando. Ele é um soldado, tem uma infância difícil, meio psicopatinha até, né? Desde a infância. Ele cresce e tem esse filho sem muito amor pelo filho. O grande amor da vida dele, quem dá razão à vida dele, apesar de não ser uma paixão assim, arrebatadora, é um dever de ofício que aos poucos ele vai tendo uma admiração ali por esse personagem. É o trabalho dele nos quadrinhos. Em algum momento ele começa a desenhar quadrinhos e ganha mais nisso do que o trabalho que ele vinha fazendo. Então ele vai fazer tirinha para jornal e tudo mais. E é esse personagem, Texas Kid, que é um faroeste, né? Que também, não só aqui, não só na Itália, né, mas é um estilo que ganhou boa parte do mundo aí, seja em tirinha, seja em publicação do Tex e afins, né, e também nos filmes de faroeste e tudo mais. E ele cria esse personagem Texas Kid e é por quem ele devota a vida, né? O menino, o filho, o Radovan, começa tentando chamar a atenção do pai ali, por quem de quem ele não recebe nenhum afeto, né? Nenhuma atenção. O pai só demonstra algum afeto por ele quando ele mostra assim, talento para desenho também, e mesmo assim é enxovalhado de críticas e melhor. O pai não enxerga os próprios erros, né? O narrador, esse Radovan, conta, né, que ele já se tornou muito melhor que o pai até, mas o pai não reconhece. E dentro dessa relação aí conturbada, pai e filho, com uma mãe anulada, né, pelo casamento e tudo mais, num lugar moderno, assim, de fato, é por ali, pela Croácia e tudo mais, mas é uma narrativa mais universal mesmo, aí você pode
acontecer em qualquer lugar, seja pela arquitetura, pelas roupas, pelo jeito, pelos valores. Tem convenção de quadrinhos e tudo mais, e esse cara é adorado, né, como um grande criador, e dá muita atenção, ele gosta muito dessa coisa de ser louvado pelos fãs e tudo, aí ele fica feliz ali, mas não fica feliz com o trabalho do filho, que também é quadrinista. Até que um dia aparece o Texas Kid na vida real, né, um cara, um cosplayer, vestido de Texas Kid né, numa convenção dessa e faz todos os malabarismos, todas as peripécias lá que o personagem faz também, né? Sedutor com as mulheres, é bom de tiro, tem um cavalo também que lê a mente dele, né? Estão sempre em sintonia ali nas ações, faz as acrobacias e tudo. E não é explicado nunca de onde vem esse personagem, né? Essa pessoa. Parece realmente que é o personagem que pula do quadrinho para a vida real, aí a gente tem uma metalinguagem. E a gente vai ver como esse Texas Kid é o filho mesmo, né? O My Bro é porque ele seria o irmão, né? Ele, na verdade, se enxerga como bastardo. E o Texas Kid é o filho legítimo, né? O herdeiro, o que merece atenção e tudo mais. E o Texas Kid começa a alienar as pessoas à volta ali, né? Sempre pagando de bonzinho pro pai, pro criador, como ele chama de pai mesmo. E ele critica a mãe, né? Chega a bater na esposa do Tomislav, na mãe do personagem principal. Bate nele também, expulsa de casa, chega até bom, já tem spoiler mesmo, né? E chega até mesmo a ter um caso com a mulher do Radovan. E vai aliando ele cada vez mais até que a gente vê aí um momento em que ele tá acuado e vai partir para o ataque. O Radovan, né? E se vingar desse personagem encontrando os próprios personagens do quadrinho que ele criou, né? Que também surgem a gente não sabe se é um sonho, um devaneio, se apareceram na vida real também, tal qual o Texas Kid. Enfim, é bem psicológico, agora a história é muito bem contada, tanto visualmente quanto em narrativa, não perde o ritmo em momento nenhum. Tem uns capítulos bacanas, assim, em duação, em ritmo. E a história é tão surreal nesse ponto, você tenta descobrir quem é e tudo mais, que vai te empreendendo mesmo na história. E isso é bem legal. Eu li, como dia o saudoso Vitor Azambuja, numa sentada só, assim que chegou, tirei a foto, mandei para os meninos, até chegou aqui, valeu pro Daniel, finalmente chegou. Vou ler aqui, vamos gravar. Só não gravei porque fiquei banguelo aí esse período, né, no departamento médico. Mas hoje aqui, na minha volta aos campos, estou falando logo sobre esse gibizinho. Estamos falando, né, infelizmente, Dãozinho, o calvo maligno, não apareceu. E é isso, eu confesso, Márcio, que eu tenho umas limitações. Eu não gosto quando a coisa é tão aberta assim, sem explicação. Não que tu tenha que ter uma explicaçãozinha na boca do personagem, nada não. Mas quando serve a história, beleza, mas quando deixa tão aberto assim que não explica nada, eu não gosto, não tenho inteligência suficiente para curtir isso tanto, sabe? Eu sempre vou achar que faltou mesmo algo, ou o cara não pensou nisso, esqueça, isso é só uma ferramenta narrativa. Beleza, mas minha mentezinha analítica quer saber, né? Os quês e os porquês. E por isso, com a obra em si, me incomoda nesse ponto. Mas valeu sim a leitura. Não gosto, de novo, né? Não é o meu tipo de gibi favorito. Mas, diferente do último que a gente recebeu há alguns anos aí, que eu não entendi porra nenhuma. Esse deu para entender. E deu pra curtir, sim, seja pela arte, seja pela narrativa. Só deixa um gostinho de. Sabe quando você come a última pipoca, o último salgadinho, não percebe que é o último salgadinho? Sei. É isso. É bem isso mesmo. Eu assim, quando o Dãozinho foi quem terminou de ler primeiro esse gibi. E ele até ficou perguntando o que eu tava achando. Só que eu falei, não, eu quero ler, vamos ler todo mundo pra gente poder falar pra todo mundo falar sobre o gibi, né? E aí ele me perguntava o que eu tava achando e eu falava que ele é esquisitamente interessante, esse gibi. Porque o traço é muito bonito e a história tem muito isso que você falou. Ela com uma narrativa bem pesada, que é contando a história do Tomislav, né, que é o pai do Radovan, que é o criador, o Tomislav é o criador do Texas Kid, e mostra que a infância dele foi tudo menos fácil, né? Ele mostrava ele realmente como um pequeno psicopata,
ele se envolvendo, ele criança, se envolvendo com uma garotinha da vila que ele morava, eles se descobrindo, tem uma cena bem pesada de estupro, né? Isso durante a guerra. E eu acho que nem é durante, eu acho que até um pouco antes, né? Ele talvez por isso que ele vai pra guerra também. E aquela região ali dos Balcãs, né? Sempre teve envolto em guerras, em tudo isso, então isso fica bastante claro no gibi. E o Radovan, ele acaba seguindo a profissão do pai, né? Ele vira um quadrinista, só que ele sempre fica à sombra do pai. É quase, mal comparando, é quase como se o John Romita Jr. nunca fosse conhecido pelo próprio talento, mas sim por ser filho do John Romita. Né? Ele tem um talento, ele consegue trabalho, mas ele não é talentoso por si só. Ele é o filho do John Romita, né? Seria como se fosse isso que tivesse acontecido. E ele se ressente muito, né? Porque era a maneira que ele tinha para poder se aproximar do pai, e o pai dele sempre exigiu demais dele, né? Foi o que você falou. Às vezes ele já tinha uma técnica bem melhor do que a do pai, bem superior à do pai, e ainda assim ele falava, ó, não tá bom, você tem que praticar mais, não sei o que. Ele quando criança, crescendo com aquilo. Ele tem alguns gibis de sucesso, porém os gibis de sucesso dele são numa pegada muito diferente da do Texas Kid, né? É uma coisa mais moderna, são super-heróis, ou que eles falam, né, no gibi, são personagens com profundidade, com problemas, e aí uma das coisas que o Texas Kid fala é que ninguém quer ver esse tipo de coisa, né? Até, não sei se é o Texas Kid ou se é o Tom Slav que fala que ninguém quer ver esse tipo de coisa, ninguém quer ver problema no gibi, eles querem um cara perfeito ali, que é essa pegada mais de quadrinho de faroeste, esses quadrinhos mais antigos, né? Mas tem toda essa pegada psicológica, porque aparece o cara vestido de Texas Kid, assim, aparentemente não é uma loucura da cabeça do Radovan, porque todo mundo enxerga isso, todo mundo à volta dele enxerga. Aí ele primeiro você acha que é um cara vestido, um cosplay, como você falou, só que ele age exatamente como o Texas Kid. Ele começa a aparecer em momentos assim que não faz sentido um cosplayer aparecer, né? E aí você vai vendo mais ainda da história do Tom Slav, você vai vendo as frustrações do Radovan, né? E aí vem a minha crítica. Na hora que a história fala assim, não, agora vai pegar, parece que vai pro último ato da história, ela acaba. É a piada que a gente faz, que a gente ficou fazendo lá no nosso grupo, né? Que era para poder perguntar pro Daniel se tinha continuação, porque ficou completamente em aberto o final. A história até ali, ela vai num crescente que para mim ela só cresceu, ela não teve uma conclusão. É como você falou, isso não é muito da minha cabecinha ali, né, de entender esse tipo de coisa, sabendo que é um recurso narrativo, tal, final aberto, mas isso não é um final em aberto, é um final escancarado, né, Maurício? É, bem isso. A gente brincou, né, aqui, contando para vocês que, assim, pergunta pro Daniel se ele mandou pra gente o PDF completo, né? Quando chegou aqui a edição física, eu mandei assim, mostra aí a foto da última página pra gente ver o que é que tem. Então, antes mesmo de você ler, né? Eu pedi pra você fazer. Eu mandei a foto da última página, mandei de visualização única no WhatsApp pra não criar confusão com quem não quer tomar spoiler, mas é isso. A história te surpreende nesse aspecto, porque você tá achando realmente que vai ter alguma virada ali, um momento de virada, né? Quando vai como se diz aí, o terceiro ato da história, que aquele plot ali vai se amarrar, ou vai ter o contra-ataque do personagem principal e tudo mais, e não. Acaba ali. Fica na cabeça, é verdade, pode ficar na cabeça, né? O canceladíssimo Neil Gaiman dizia, né, que as histórias que não acabaram
tem vários finais, que a cada dia você pode pensar num final diferente, etc e tal. É verdade, eu gosto dessa teoria até. Mas se você pega o gibi, você dedica um tempo para ele, para ler aquilo, e como um livro, né? Como qualquer coisa, e não termina. Tem gente aí que defende que não precisa ter final, não precisa fazer sentido, né? O importante é a viagem da coisa, bacana. Mas assim, como tem gente que gosta de Velozes e Furiosos, tem gente que não gosta de Velozes e Furiosos, tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso. Então, de novo, assim, não vai entrar num gibi meu favorito do ano, porque não é o meu tipo de gibi mesmo. Não é porque é de super-herói, não. Se você pegar um gibi viajadaço aí, de um escritor qualquer, por mais celebrado que seja, que na minha cabeça é assim, sim, e, sabe? Então eu vou achar ruim, não vou esculhambar, dizer que é um lixo, não vale a pena, não é isso não, longe disso. Mas não é o meu tipo de gibi mesmo. Aí fui dar uma olhada, né, do que as pessoas mais inteligentes que eu falo sobre o gibi, fala o óbvio, né, da questão da metalinguagem, utilizando ele como uma alegoria para essa discussão entre o filho que quer chamar a atenção, o trauma generacional ou geracional. Tem gente que traduz, tem gente que fica aí no anglicanismo. Assim como o pai, né, traz os problemas, os traumas do passado dele, ele passa alguns traumas desses pro filho. A conflito da identidade dele enquanto criador, né, pai de personagens com pai de uma criança que ele não queria ser, a violência psicológica, enfim, uma porrada de coisas bem difíceis aí de entender, que fazem todo sentido, é verdade. Mas a vida já é muito difícil, eu não quero ficar fazendo terapia lendo gibizinho, não. Pois é, agora sim, apesar disso, como eu falei, ele é um bacana. A história, ela te prende, a gente já falou aqui dos desenhos do Corday, são lindos, assim, eu acho que a arte preto e branco valoriza ainda mais o traço dele, né? É um traço bem sujo, tem muita rachura, tem muita sombra, muito sombreamento e tal. Mas isso, não, óbvio, não é uma coisa ruim. Eu não acho que seja ruim. Mas é uma coisa diferente para o que a gente está acostumado aqui, né? Pelo menos para o que a gente está acostumado de quadrinhos de super-herói. Então, se você só curte quadrinho de super-herói, não vá atrás desse gibi, porque ele realmente não é para aquele leitor típico de quadrinho de super-herói. A gente lê muito de super-herói, mas a gente também lê outras coisas, né? E aí talvez quem lê outras coisas ou quem curta outras coisas além de quadrinho de super-herói vai curtir mais esse gibi. Mas se você só quer ficar ali no básico de Marvel e DC principalmente, aí realmente eita, tão viva São João, que aqui na véspera de São João, não sei se deu pra ouvir, mas estão soltando fogos aqui e provavelmente os meus cachorros estão malucos aqui, os gatos também, mas que não tem jeito, né? Eles ficam soltando fogos, eu não sei se o nosso ouvinte escutou, mas enfim. Voltando ao gibi, como eu falei, talvez não seja uma boa porta de entrada para quem quer começar a ler alguma coisa diferente de super-herói, né? Porque a diferença assim é gritante, né? Não é aquela coisa de você vai colocando o primeiro pé para poder sentir a temperatura da água. Não, aqui é mais você se jogar de cabeça numa piscina gelada, né? Vai ter um choque, mas não é um choque ruim, é um choque bom. A única falha para mim é isso, mas aí pode ser um problema meu, não um problema dele. Realmente o negócio tá ficando muito mais interessante, tá bem bacana ali, e o gibi acaba. E eu não quero uma eu quero saber, eu quero ver o que acontece ali, né? Eu nem faço questão de saber se aquilo é vaneio, se aquilo tudo é coisa da cabeça dele, quem são aquelas pessoas. Mas eu queria ver como acabava. Minha cabecinha de leitor médio não conseguiu finalizar aquilo, assim, não conseguiu ficar satisfeito com aquilo. É como se faltasse luz, tá faltando 5 minutos para acabar o filme, né? Exatamente.
E você não É. conseguisse ver nunca mais. É isso. Exatamente, eu assino embaixo, Marcos. Assim, não acho que precise de um background de o que é um personagem padrão de Beat Faroeste, para você entender o personagem, nem nada. É, a abordagem é de uma relação de pai e filho ali bem conflituosa, bem complicada, com relações dificílimas ali, como todo mundo tem na vida. Então, o background, se você já passou dos 15 anos de idade, você tem. Mas o que você precisa entender é que é um gibizinho. Ó, os fogos agora são aqui. É que é um gibizinho que foge de uma estrutura básica, né? Que a gente está mais acostumado mesmo. Não é sobre super-herói. O herói aqui é uma metáfora para uma série de coisas, né? É um catalisador para essa relação do pai com o filho se degringolar de vez e essas coisas todas acontecerem que a gente narrou aqui e outras tantas. Mas não é ruim, não, concordo. Mas fica o alerta, né? A edição é muito boa, a edição física é muito boa, bem cuidada, vale o dinheiro investido sim aí no Catarse ou onde você comprar depois. O Marcos com certeza vai deixar o link aí. Sim. O que a gente recomenda só saiba onde você está se metendo, né? Não vai esperando um gibizinho de herói nesse meio aí, não, nenhum western como parece ser pela capa, né? Mas, quer dizer, a capa não já deixa claro, né? Tem aí esse estiletão aí cortando, já mostra que é uma metalinguagem já na capa, né? Então, não caia nessa. É um belo gibi, como eu falei, eu fiquei impressionado, não conhecia nada de gibi, uma escolha corajosa aí do Daniel, do sócio dele, para começar o portfólio. Ele que já está, inclusive, deu uma olhada aqui, já tem o gibi do Deodato, né? Que ele Sim. Aí já tá foi pra anunciando. uma aposta mais pé no chão, né? Não tão ousada, né? Porque é um gibi do Deodato com o Peter Milligan da AWA, né? Uma editora que tem lançado muita coisa bacana. Pois é, saiu aqui dessa editora o outro do Deodato com o. Esqueci o nome dele. O Nem Todo Robô, né? Nem Sim. sempre um robô, enfim. Que fez também o gibi do quarteto lá, o História de Vida do Quarteto. Eita, agora deixa eu me lembrar. Eu olhei aqui em algum. É o que fez também Flintstones, né? Fez também o gibi lá do Jesus Cristo, né? É o Mark Isso. Russell, Isso. que Mark também é Russell. do Mark Russell do Superman espacial também, bem elogiado aí. O, o Igor falou bastante desse gibizinho, né? No nosso Sim. melhor do ano. A Awa também que publicou o Fight Girls, né? Do Dave Show, Fechou. do Frank Show, que a gente comentou num pilha longínquo aqui, eu até na época, né, comentei que isso nunca ia sair aqui, mas saiu. Inclusive. A Panini que publicou ainda lá sobre, de acordo com o Guia dos Gibis, Guia dos Quadrinhos, porra, hoje tô ruim. Ainda sobre a batuta lá do Levi Trindade, e saiu, a gente não esperava mesmo essa mini 5 edições, eles publicarem aqui, então nunca sabe, né, no Brasil sai de tudo agora, tem público pra tudo mesmo. Inclusive para sair um ônibus da porra toda e não sair um gibizinho honesto em capa cartão. Porque essas editoras aí podiam publicar mais capa cartão, né? 5 edições só, um negócio assim. Tem uma porrada de coisa aí da Image, da IDW, DW nem tanto, tá em franca decadência, né? Mas Dark Horse também. Tanta editora aí que tá lançando coisa legal, ó. Os próprios selos. Eu sei que é caro, né? O Daniel até comentou com a gente em um pilha recente e nas lives comigo, com o Luiz Gustavo. Com o Luiz Gustavo não foi com o Luiz, não. Uhum. E comentou nas lives comigo, com o Luiz, lá do Avante, e que como é caro, né? Alguns direitos aí, realmente tem que ir ali pelas beadas, ganhando. É caro e no caso da Image é difícil. É complicado negociar direitos da Image. As outras editoras até são até mais acessíveis assim para conseguir negociar, mas é, tem algumas coisas que são realmente complicadas, né? Só que, como eu falei, hoje em dia tem editora de tudo quanto é canto, né? Você vai procurar, assim, tem algumas editoras que a gente nunca ouviu falar, tá, né? Quadrinhos europeus, quadrinhos argentinos,
Tem até quadrinhos africanos, tem poucos aqui, mas já saiu alguns quadrinhos africanos, mangás, manuás, aquelas quadrinhos asiáticos também, tá saindo. Tem muita coisa saindo por aqui que por mais que você tenha dinheiro para poder comprar tudo, que já é uma coisa bem difícil, você não, humanamente é impossível acompanhar, né? Você falou aí desses outros gibis, né, de outras nacionalidades e tudo, que eu acho que a gente precisa se abrir mesmo como mercado, até para uma geração de artistas ter mais acesso ainda a material, não só pela internet, não só por scans ou de importar edições, mas de ter aqui mesmo, né? Agora, espaço para acessibilidade, o que nem sempre é possível, né? Quase nunca é possível por conta desses custos todos. E isso passa também por essa questão dos contratos. Hoje em dia os caras entenderam que eles conseguem publicar em vários lugares do mundo e ganhar royalties, né? A gente sabe aí que Marvel e DC não pagam de regra royalties para fora da publicação dos Estados Unidos. Teve até discussão recente aí, o Robert Life dizendo, né, artistas peçam pelo menos $1.000 por página, porque você não, a editora vai continuar republicando isso e ganhando dinheiro, você só receber dessa vez. E por aí vai. Agora, a gente tem aqui também essa questão de custo, como você falou, o mercado tá aquecido, mas também tá saturado, né? Preciso de opções mais baratas, mais acessíveis, até quem sabe conseguir direito de publicação digital, não sei como é que estão os contratos nesse aspecto, porque é difícil. O Daniel contou, né? Disse, mas você nunca publicou nada, então não vou te dar meu direito. É aquela coisa tipo estagiário, né? Você quer estagiar para ganhar experiência, mas o estágio diz que você precisa ter experiência para ter a vaga. É foda. É difícil. E só uma ressalva aí, né? Que infelizmente não dá mais para publicar gibi argentino, porque a Comic Zone já pegou o contato de todo mundo lá, descobriu esse filão aí, que os caras lá estão morrendo de fome, então ele paga qualquer R$10 pros autores argentinos e só ele consegue publicar. Há um valor absurdo também, né? Pipoca e Nanquim também, né? Tá saindo, o clássico tá saindo pelo Pipoca e Nanquim, né? Porque pipoca é grife, né? A galera compra pra tirar foto, pra mostrar que comprou e marcar os editores no Instagram. É foda. Verdade. Quem lê, né? Você não ouve. Quem lê, né? Você não ouve a galera falando de erros de vida pipocando aqui, porque ninguém lê, porra. É só colocar na. Aí outro dia eu compartilhei aí erro no Saga do Wolverine, ninguém tá lendo, tá só dizendo, pô, esse gibi é foda, eu lembro que eu tinha formatinho, eu doei, quando eu me mudei, não sei o que, agora eu tenho de novo, não lê, é só pra olhar na estante e dizer, eu tenho aquela história que não sei o que, na hora que eu quiser eu abro, que hora? Quando eu aposentar, igual o Vitor, que a previdência privada do Vitor é o gibizinho. Pois é. Bom, mas e aí? Então, como um primeiro lançamento da editora Poptopia foi um acerto, Texas Kid My Bro? Sim, com certeza, acho que diferencia aí, né? Não sei para que caminho eles pretendem seguir, isso vai ser um nicho, um selo, o que é que eles pretendem, mas com certeza foi corajoso e o resultado, o produto mesmo entregue é bem bacana. Não é só porque a gente recebeu, não temos esse rabo preso, já falamos aí, teve até essa questão do problema aí na diagramação e tudo, mas não peguei mesmo erro não de revisão, dessas coisas aí, bem cuidado, o gibizinho mesmo, que nesse mercado editorial aí é um alívio. É verdade, é verdade. Bom, então acho que é isso, né, Maurício Dantas? Espero que você não vá para o departamento médico mais uma vez em pouco tempo, né? Esteja aqui na semana que vem. Tô precisando comprar uns remédios, vou esperar o Pix do Daniel cair aqui. Lembrando mais uma vez que esse não é um podcast patrocinado. Poderia ser, mas não é. Não, tanto que aí daqui a pouco ele tá passando aí o chapéu, né? Mandando o Pix da gente. Pois é. Compre os nossos links pro Pix, né? Que a gente faz aquele disclaimer tanto no começo como no final dos podcasts. Eu sei que ninguém pula isso, todo mundo escuta. Então, escutem e ajam de acordo com a beleza, porque o negócio tá feio. Cada vez mais. Eu espero estar vivo até semana que vem. Eu também. Espero que você viva para mais uma semana e esteja aqui com a gente na semana que vem com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e
tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br